Capítulo 2. Antônio Bom Cristiano. É presidente executivo e membro do Conselho de Administração da gestora de fundos de Private Equity GP Investimentos. Fundada em 1993, a GP já investiu cerca de 5 bilhões de dólares em mais de 50 empresas. Bom Cristiano integrou o Conselho de Administração de diversas dessas empresas, entre elas a Companhia de Logística ALL, a rede de ensino Estácio, a incorporadora Gafisa e o site de comércio eletrônico Submarino. Atualmente, é conselheiro da fabricante de bebidas Ambev. Antes da GP, trabalhou no banco Salomon Brothers em Londres e Nova York. Aos 23 anos, tornou-se sócio da Johnston Associates, empresa da consultoria financeira com sede em Londres. Foi eleito Young Global Leader pelo World Economic Forum e está no conselho de várias entidades sem fins lucrativos, como a Fundação Estudar, a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo e a John Carter Brown Library, de Boston. É bacharel em Política, Filosofia e Economia pela Universidade Oxford e tem 48 anos. Queria ser matemático. Decidi terminar o colegial em Londres e fui ficando por lá, por inércia mesmo. Fiz faculdade e em 1987 comecei a trabalhar no mercado financeiro no banco Salomon Brothers. Também passei um período no Salomon em Nova York. Esse período em Nova York foi o mais interessante, especialmente em termos de estilo e ética de trabalho. Era uma jornada escrava. Chegava a passar 100 horas por semana no escritório. Faz a conta. É hora pra caramba. Naquela época, isso não existia no Brasil. Então, me ajudou a criar um padrão, uma cultura de dedicação, foco, velocidade e, claro, qualidade. Hoje, isso é mais comum aqui. Voltei a Londres para trabalhar numa boutique financeira, a Johnston Associates, e me tornei sócio no começo dos anos de 1990. Tinha 23 anos. Um dos grandes investidores de Johnston era o Fundo Soberano do Kuwait. Fizemos muitas operações para eles, como investimentos diretos na Península Ibérica e na Itália. Mas veio a Guerra do Kuwait e basicamente todo o dinheiro que o governo tinha fora do país, incluindo o do Fundo Soberano, foi usado para financiar a guerra. Toda a atividade de investimentos parou, então não havia por que manter tanta dedicação a esse cliente. Eu e meus sócios decidimos desfazer a sociedade. Eles foram para uma grande companhia. Eu tinha vindo de uma, não queria voltar. Queria fazer algo empreendedor. Passei um tempo em Hong Kong, depois no Vale do Silício, e em 1992 resolvi voltar para o Brasil. Depois de 10 anos fora, pensei, ou volto agora, ou fico aqui de vez. Se eu começasse a namorar uma inglesa, não voltaria mais, certo? Aqui, entrei para a GP Investimentos, uma gestora de fundos de Private Equity que estava sendo criada naquele momento. Já conhecia o pessoal da GP que tinha vindo do Banco Garantia, porque, numa das férias de Nova York, vim ao Brasil e foi conhecer o banco. Eles me fizeram uma oferta de emprego e eu acabei decidindo ficar em Nova York. Mas ali criou-se um vínculo. Sempre que o Fernando Prado, um dos sócios do Garantia, ia a Nova York, me convidava para almoçar ou jantar. Em Londres era a mesma coisa. Então, quando decidi voltar, a primeira coisa que fiz foi ligar para ele. Disse que queria trabalhar em algo empreendedor e ele me apresentou o Beto Sicupira. Por um ato de extrema falta de imaginação, estou na GP há 20 anos. Acho que, se não tivesse ido para o mercado financeiro, seria matemático. É meu sonho não realizado. Sempre quis estudar e ser um matemático puro, trabalhando sozinho num escritório qualquer, pensando coisas mirabolantes. A GP tem vários casos de sucesso e vários de insucesso, o que acho bastante normal, diga-se de passagem. Um investidor que só tem casos de sucesso é perigoso, porque o insucesso está por vir. Um projeto que me marcou foi um investimento no supermercado Pães Mendonça, da Bahia,
que tinha sido vendido para uma empresa que passava por dificuldades e quebrou. Compramos o Pais Mendonça da massa falida. Essa empresa tinha mudado o nome do supermercado para Unimar e nós mudamos para Supermar. Em 1994, fui trabalhar lá como diretor financeiro. Faz parte da cultura do Beto, do Jorge Paulo Lemann e do Marcel Teles, que eram os principais sócios da GP na época, dar responsabilidade para as pessoas antes de elas estarem preparadas, fazer uma aposta e assumir o risco. Foi uma experiência marcante, mas muito dura. A empresa tinha 9.000 funcionários. Depois de uma série de cálculos, a gente achava que devia diminuir 3.000 e trocar outros 3.000. Ou seja, demitimos 6.000 e contratamos 3.000. Uma coisa traumática. O lado positivo é que a operação era toda concentrada em Salvador, o que facilitava a logística e a gestão. Eram 50 lojas, entre supermercados e hipermercados. Criamos uma infraestrutura de tecnologia a partir do zero, porque a empresa não tinha nada. Fechamos algumas lojas, abrimos outras, reformulamos. Também renegociamos com os credores. Depois disso, conseguimos revender a companhia em 2 anos. Foi um negócio rápido. Em geral, os fundos de private equity mantêm as empresas por 5 a 8 anos. E lucrativo. Multiplicamos o capital investido por 5 vezes nesse período curto. Um rendimento de 900%. O investimento no Submarino aconteceu 5 anos depois, em 1999. Não era um projeto de consertar, como no caso do Pais Mendonça, mas de começar do zero. Acho que essa experiência de criação, que talvez um artista tenha, o empresário tem na hora de montar seu negócio. É como um filho, uma concepção sua. Naquela época, a maioria das pessoas não tinha segurança em pagar com cartão de crédito pela internet. Fomos vencendo isso aos poucos, com muita propaganda, e acabamos criando uma marca forte. A vantagem é que, nesse período, o boom de internet, os estrangeiros estavam com muito apetite para investir no Brasil. Era algo que nunca tinha acontecido, e só foi se repetir entre 2005 e 2007, com aquela euforia de aberturas de capital na Bovespa. Havia capital para qualquer coisa num país onde nunca houve capital para nada. Foi interessante ver como os empresários locais reagiram a isso. De repente, aquele obstáculo terrível que existia para quem queria empreender, que era a falta de recursos, estava sendo removido. A GP fez 15 investimentos relacionados à internet e o Submarino foi o melhor deles. Nesses 15 negócios, colocamos cerca de 100 milhões de dólares e ganhamos 300 milhões. Só no Submarino, investimos 20 milhões de dólares e tiramos 200 milhões, um retorno de 900% em 6 anos. Não é um retorno anormal, porque, no nosso tipo de estratégia, em geral, 80% dos investimentos não dão nada, 2 ou 3 empatam e um dá um ganho muito grande. Mas é muito bom. Após a nossa saída, em 2006, o Submarino, que já tinha se unido a Americanas.com, passou a ter uma série de dificuldades operacionais e estratégicas, o que é triste. Depois do Submarino, desistimos de investir em empresas iniciantes. Esse tipo de investimento funciona bem num país em que não há o estigma de ter fundado ou trabalhado numa empresa que não deu certo. O negócio de tecnologia, de startup, parte do pressuposto de que a maioria das empresas não vai dar certo. Mas aqui, o arcabouço jurídico e o funcionamento do sistema bancário são refratários à ideia da falência. Devíamos ser refratários à ideia da falência fraudulenta. Claro, se o cara roubou, tem que ser responsabilizado. Caso contrário, faz parte do capitalismo. Mas no Brasil, além de viver com o estigma do fracasso, o empresário vive o inferno de ter que lidar com um passivo trabalhista e fiscal por anos a fio. É muita neurose. É uma pena, porque o setor de tecnologia nos Estados Unidos é onde têm acontecido as grandes inovações e também as grandes histórias de sucesso e crescimento empresarial.
As maiores criações de valor da última década foram protagonizadas por empresas do Vale do Silício. Além disso, as mudanças provocadas pela tecnologia, principalmente pela internet, foram amplificadas e tiveram impacto em diversas indústrias. Mas investir nessas companhias no Brasil é algo complicado. Acidente de avião. Sempre que olhamos um negócio, fazemos algumas perguntas básicas. Por que vou investir nesta empresa? Ela pode crescer de forma acelerada? O meu investimento vai permitir? Como meus recursos e meu apoio em gestão vão fazer com que ela cresça mais? Qual é o EDG? Com isso, definimos se é uma história de crescimento ou de reestruturação. Se for crescimento, é orgânico ou vai a aquisições? Outra questão fundamental é: quem é que vai fazer? Não basta um número ou um projeto. É preciso definir a equipe que cuidará da execução para atingir os resultados esperados. Pode ser o time que está lá na empresa, ou pode ser um time novo que você vai trazer. Mas isso precisa estar claro desde o início. Buscamos sempre melhorar a rentabilidade, o que pode acontecer via redução de custos, aumento de lucros ou ambos. Só é possível medir se o investimento foi bom ou ruim no dia em que você decide vender, ou é obrigado a vender por alguma razão. No meio do caminho, há muitos altos e baixos, mas ninguém vai querer comprar um mico de você. Nesse caso, melhor admitir que tomou a decisão errada, que a empresa não era aquilo que você achava, e vender. Você não vai vender quando quiser, mas quando puder, e por quanto pagarem. Melhor isso do que ficar gastando tempo com algo que não é uma oportunidade. Quando o investimento dá errado, na maioria das vezes, não ocorre apenas um problema, mas uma combinação deles. É como acidente de avião. Em geral, acontece à noite, com chuva, o piloto está cansado, há alguma falha mecânica. Os erros mais comuns que cometemos ao investir foram fazer uma análise setorial ruim, falhar na due diligence, ter uma estrutura de capital fraca e manter uma equipe inadequada. Fizemos alguns investimentos em 2007 e 2008 que claramente foram ruins. Foram os aportes na LBR, Imbra e San Antônio. Preferia não ter feito nenhum deles. Cada um desses erros tem uma explicação, mas de forma geral, se tivéssemos realizado uma análise melhor, provavelmente teríamos ficado de fora. Esses anos foram um período de euforia com o Brasil. A economia estava indo bem. Muitos investidores queriam aplicar aqui. Além disso, nosso histórico de investimentos era bom. Acho que isso nos deu autoconfiança demais e acabou tirando um pouco da disciplina que é necessária nesse mercado. A crença de que se é capaz de enfrentar qualquer desafio geralmente causa problemas. Mas o fato é que todo investidor erra. O importante é aprender com os erros e tentar evitá-los no futuro. Desde então, melhoramos muito a nossa disciplina e a profundidade das análises. Tanto é que os investimentos que fizemos desde então foram excelentes. Vendemos 2 empresas, a Sascar e a BR Towers, num bom momento, no início de 2014, por bons preços. Em determinados períodos, comprar ações das empresas na bolsa é mais interessante do que investir via private equity. Logo após aquele boom de aberturas de capital, os papéis de companhias como Gafisa, incorporadora, Hipermarcas, fabricante de bens de consumo, Minerva, frigorífico, e Estácio, rede de ensino, subiram mais de 100%, sem nenhum trabalho de gestão, além da decisão de compra. Mas é uma aposta na capacidade da equipe de entregar o resultado que prometeu. Em private equity é diferente, especialmente da forma que fazemos. Somos mais atuantes e, assim, participamos ativamente da execução para chegar ao resultado. Nem sempre dá certo, claro, mas estamos presentes. Temos controle sobre o que vai acontecer. Nesse sentido,
é menos arriscado, porque não dependemos de terceiros. As melhores ferramentas para consertar empresas. Lidar com o empreendedor, o dono do negócio em que investimos, é uma parte muito interessante do trabalho. O desafio é trabalhar junto, tendo perspectivas diferentes. O fundo de private equity, num determinado momento, tem de vender sua participação e sair do negócio para remunerar os cotistas que colocaram o dinheiro no fundo. Funciona assim. Já o empreendedor, por definição, não pode querer sair. Ele toma decisões de forma diferente, com horizontes de tempo diferentes, porque suas preocupações são outras. Para essa dinâmica não virar um problema, a governança deve ser trabalhada. É preciso definir os direitos de cada um e a capacidade de impor determinadas decisões. Para o fundo, é importante poder sair quando quiser. O outro aspecto é como gerenciar o dia a dia. Primeiro, o empreendedor não pode ver o investidor como um chato, nem como alguém que só está trazendo dinheiro. Ele precisa ver que esse ônus traz vantagens, como a possibilidade de conhecer conceitos novos, trocar experiências, discutir projetos e estratégia. Dizemos para o empresário: a coisa menos importante que vou trazer é capital. O que vai fazer diferença de fato é todo o conhecimento acumulado em 20 anos de GP, mas a herança de gestão que a gente teve dos nossos fundadores. É assim que a gente se posiciona. Para ser respeitado, o investidor precisa realmente agregar valor. Nosso modelo de gestão não foi criado por nós. É fruto de uma cultura que começou no Banco Garantia e foi transportada para as empresas, especialmente para a cervejaria Brahma. Acho que tudo o que a GP fez é fruto de um aprendizado que teve início na Brahma. Um dos pilares desse modelo é acreditar que as pessoas são fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento. O outro é instituir de verdade a meritocracia e estar disposto a dividir o sucesso, recompensando os melhores. Do ponto de vista de gestão, usamos uma série de ferramentas que estão disponíveis no mercado, como o Orçamento Base Zero. Não inventamos isso. Ele foi criado pela Marinha Americana. Os conceitos estão por aí, mas nós somos sistemáticos ao aplicá-los. O interessante é que hoje há mais pessoas fazendo isso. Gente que saiu da Ambev, por exemplo, e carrega essa cultura, esse estilo de gestão para outras empresas. Quando compramos o controle de uma empresa, temos um conjunto de ferramentas para usar, para consertar ou melhorar a companhia que sabemos que dão resultado. Mas isso não quer dizer que a gente precise, necessariamente, ter o controle de tudo. Na verdade, o sonho de qualquer investidor é aplicar o dinheiro, não fazer nada e um belo dia receber o capital de volta com lucro. É melhor que ficar lá trabalhando. O difícil é encontrar esse tipo de oportunidade. Mas está começando a aparecer. O Brasil mudou muito nos últimos 20 anos e os empresários estão mais capacitados, mais transparentes, preocupados com a gestão. Essa onda de abertura de capital entre os anos 2006 e 2011, apesar dos problemas, teve um efeito transformador importante. O empreendedor percebeu que há vantagens em ser correto. Ele pode captar recursos com investidores. Com esse pano de fundo, decidimos investir na Centauro, que é a maior rede de artigos esportivos da América Latina, sem ter o controle. Em primeiro lugar, o que a Centauro tem de diferente de outras empresas é uma dominância de mercado, uma relevância que não se vê em outros segmentos de vestuário. Por exemplo, varejistas como C&A e Lojas Renner, que são excelentes empresas, competem entre si. Ser grande em seu mercado traz uma série de benefícios na hora de negociar espaço com donos de shoppings e preços com fornecedores, por exemplo. Além disso, a escala permite importar produtos da China e investir para desenvolver uma marca própria. Isso costuma fazer com que a empresa
tenha bons resultados, mesmo em cenários adversos, como foi o ano de 2015. Muitas varejistas tiveram resultados ruins em 2015, o que é esperado no momento de contração econômica, mas a Centauro manteve o desempenho positivo. Outra vantagem da empresa é o fato de ter uma gestão excelente. Sebastião Bonfim, o fundador, é excepcional, um inovador, e tem vontade de crescer, de melhorar ainda mais. Claramente, ele quer que a gente o ajude. Apesar de não termos o controle, não somos um sócio minoritário sem direitos. Temos um acordo de acionistas muito bem trabalhado que nos dá o conforto de poder influenciar o negócio. A abertura de capital da GP. Decidimos abrir o capital da GP em 2006, a fim de levantar recursos para substituir o capital do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Teles e do Beto Sicupira, que fundaram a empresa em 1992, mas resolveram sair depois de 10 anos. Eles saíram para tocar a Ambev, que havia tomado uma dimensão que eles não imaginavam que tomaria. Além disso, queriam deixar um legado. Queriam que a segunda geração, da qual eu faço parte, pudesse tocar o negócio. Então, compramos o controle em 2003, mas não tínhamos a quantidade de recursos dos fundadores. Por isso, fomos ao mercado levantar dinheiro. Esse capital foi investido nos fundos da GP, para que a gestora pudesse comprar companhias. Naquela época, já tínhamos um histórico de sucesso de aberturas de capital de empresas em que investíamos, como Gafisa e Submarino, o que ajudou quando decidimos fazer nossa operação. Além disso, era um momento de mercado bastante favorável. Havia muitos investidores dispostos a colocar dinheiro em projetos diferentes no Brasil. Um aspecto complicado de ser uma empresa aberta, tendo um horizonte de investimento de mais longo prazo, é ter que prestar informações ao mercado a cada 3 meses. E isso não deve mudar. É uma exigência regulatória. A Comissão de Valores Mobiliários não vai abrir exceções. No mundo todo, a tendência atualmente é exigir mais transparência e mais informações das empresas, não menos. Nossos concorrentes, em sua maioria, são fundos privados, que só precisam avisar seus cotistas. Quando eu fecho uma transação, tenho que vir a público e informar, o que pode gerar alguns inconvenientes. Quando investimos numa empresa de torres de celular, por exemplo, 2 meses depois, já havia outros investidores entrando nesse setor. Mas é claro, sabíamos que seria assim e fomos em frente, porque a vantagem de ter capital de terceiros permanente para manter a GP é maior, dá mais sustentação ao negócio e permitiu que lançássemos novos fundos. A GP, entre patrimônio e dívida, tem hoje mais de US$ 1 bilhão investido nos fundos. Assim, o ônus é pequeno perto do benefício. A GP também está em meio a um processo de diversificação. Temos uma área de investimentos imobiliários e outra de infraestrutura, separada dos fundos de private equity tradicionais. Estou à frente disso, contratando pessoas e levantando recursos. Além disso, precisamos gerir melhor a GP como empresa aberta, reforçar o relacionamento com os investidores, administrar o caixa, cuidar da tesouraria. Outro sócio, o Fersen Lembranho, está liderando esse processo. Eu e o Fersen fazemos uma divisão meio natural do trabalho que costuma valer por uns 2 anos, depois revemos. As gestoras de fundos de private equity, em geral, não têm uma estrutura para treinar funcionários. Contratam quem já tem uma bagagem e pode sair rodando. Por isso, acho que a passagem por um banco de investimentos ou por uma empresa de consultoria é uma forma interessante de se preparar para entrar no setor de private equity. Outro aspecto importante é pensar nas habilidades que um analista de investimentos tem. Ele deve conhecer setores, investidores e empreendedores. Além disso, precisa acompanhar o mercado, saber quais setores estão crescendo e por quais razões, e como está a economia. Ou seja, deve ter a cabeça aberta. Acho também que fazer um MBA é útil,
porque dá uma noção de estratégia e estrutura organizacional. As pessoas que contratamos costumam ter este perfil. Contratamos de 2 a 4 estagiários por ano. Eles entram na área de contabilidade antes de se formar e, uma vez formados, podem ou não ir para as áreas de negócio, responsáveis por analisar empresas e fazer investimentos. Depende do desempenho e da demanda interna. Como sobreviver à crise? Uma maneira resumida de definir nossa atividade é: captamos recursos de investidores locais e estrangeiros para fazer aportes de longo prazo em empresas. Esses investidores estão dispostos a colocar dinheiro aqui se acreditarem no futuro do país. Há uma dúvida muito grande sobre como será a economia brasileira em 2019 e 2020, e isso dificulta a decisão de fazer um investimento no longo prazo. No momento de incertezas, trabalhamos de duas maneiras. Nas empresas em que já investimos, atuamos para que elas cortem custos, gerem caixa, sobrevivam. Já vivemos outros ciclos ruins na economia e o importante é sobreviver para se beneficiar na recuperação. Essa é uma parte da atividade. A outra é tentar identificar oportunidades de investimento que façam sentido. Há duas possíveis vertentes. Uma delas é ser oportunista e comprar uma empresa boa por um preço baixo. Mas também é possível tentar identificar companhias ou setores da economia que conseguem crescer e entregar bons resultados, mesmo num cenário adverso. Acho que é o caso de empresas ligadas ao agronegócio, que vão continuar exportando a despeito da situação econômica do Brasil. Além disso, nas crises, o real costuma desvalorizar e as exportadoras ganham com isso. Empresas que prestam serviço para esse setor podem ser uma oportunidade interessante, dependendo do preço, claro. A indústria ligada à saúde é outra que tem potencial para crescer, mesmo com a economia mais fraca, porque está ligada ao envelhecimento da população. Não tenho nenhuma vontade de investir em empresas que prestam serviços para a Petrobras. Existe uma oportunidade no setor de petróleo? Claro, que é explorar o pré-sal, um projeto gigantesco. Mas, como investidor, o risco de estar numa empresa que tem a Petrobras como fornecedor ou cliente é alto demais. Então, o benefício não compensa. Ninguém sabe como estará essa empresa daqui a alguns anos. Quem trabalha muito e viaja muito, que é a minha rotina, precisa se preocupar com a saúde e com o estresse, senão morre. Eu acredito no poder da cura do esporte. Corro longas distâncias há mais de 20 anos. Minha primeira maratona foi em 1990. Precisa ter uma certa disciplina, mas é algo que ajuda a administrar o estresse e manter a forma física. Outra coisa importante é compartimentalizar. O que faço no escritório é trabalho. Em casa, são coisas de casa, família e etc. Tento não deixar os problemas de um influenciarem os problemas da outra. Acho que os homens fazem melhor essa divisão. Minha esposa tem uma capacidade incrível de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, bem melhor do que eu. Mas a consequência disso é que, se ela está de mau humor no trabalho, isso entra na vida pessoal, e vice-versa. Acho que separar bem é mais saudável. Como fazer bons investimentos? O que é mais relevante, na opinião de Antônio Bom Cristiano? 1. Só invista em algo que você compreende. Análises mal feitas ou pouco aprofundadas podem mascarar problemas e gerar prejuízos. 2. Faça suas pesquisas e análises por conta própria. Não siga apenas os conselhos de amigos ou parentes. 3. Realize investimentos de longo prazo. Só profissionais, e poucos deles, conseguem ganhar dinheiro comprando e vendendo ativamente em prazos curtos. 4. Aplique uma parte do patrimônio no exterior. Não há mais restrições legais para investir no exterior e há oportunidades interessantes lá fora. 5. Se o seu investimento deu errado, reconheça e se desfaça dele o mais rápido possível, pelo preço que pagarem. Não vale a pena gastar tempo e dinheiro com o que não é uma oportunidade.
Livros indicados: Elon Musk, Ashley Vance. Como o Google funciona: Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg. Os dois livros que mais me inspiraram recentemente são ligados ao setor de tecnologia, que é onde têm acontecido as maiores inovações e histórias de crescimento. Acho interessante ver o que os empresários desse setor fizeram e o que pode ser replicado nas empresas em que estou. Também é importante acompanhar a evolução das companhias de tecnologia, porque muitas têm a capacidade de mudar negócios tradicionais.